Gente, a gente está estudando uma série chamada Daniel, Cristão por Inteiro, né? Você está vendo aí nossa arte. E a gente está estudando um pouco de teologia da missão integral. A gente não está estudando a teologia da missão integral, até porque a gente tem alguns pontos de discordância, mas a gente está estudando um pouco do que seria um cristianismo integral, né? E a gente está estudando isso a partir do livro de Daniel, né? Então hoje é a nossa terceira mensagem e a gente vai ver a mensagem de hoje a partir de Daniel capítulo 3, né? Então eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia no livro de Daniel capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura, um prédio mais ou menos de 8 andares, e 2,70 metros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros e tesoureiros, os juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: O rei vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta e tal, versículo 11, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia. Eles são Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Ó o fuxico, né? Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume.
e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. Os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém? Gente, muitos de nós conhecemos essa história. Essa história é presente no livro de Daniel. Não sabemos por que Daniel não estava entre os 3, mas sabemos de uma coisa: o rei já conhecia esses 3, desde que eles estavam na Universidade Babilônica. Lembra que eu falei para vocês? A Universidade Federal Babilônica. Então eles estudaram juntos na Universidade Federal da Babilônia, foram os alunos laureados, né? Eles eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os outros alunos, o CRE deles era lá em cima, né? E o rei já conhecia Daniel, já conhecia os 3 jovens. O que aconteceu? No capítulo 2 de Daniel, que a gente viu semana passada, o próprio rei Nabucodonosor, ele já tinha louvado a Deus. E ele já tinha dito que o Deus de Daniel, já que Daniel revelara o sonho do rei, o Deus de Daniel era um Deus dos deuses, um Deus de reis, Senhor dos reis. Um tempo se passa, Nabucodonosor esquece desse Deus e faz uma estátua enorme, numa altura de um prédio de 8 andares, mas apenas quase 3 metros de largura. Ninguém sabe o que danado era essa estátua, mas provavelmente era uma estátua de adoração de algum Deus que ele havia criado. Como Nabucodonosor tinha nomeado Sadraque, Mesaque e Abidnego num cargo de liderança, provavelmente existia aqui conflito político. E as pessoas, quando viam que os judeus não se prostravam diante da imagem, denunciaram Sadraque, Mesaque e Abidnego como uma forma de usurpar o cargo político deles. O fato é que a gente já viu, a gente já leu o texto e percebeu que esses 3 foram jogados na fornalha de fogo. Essa fornalha, ela era feita de pedras e servia para queimar tijolos. O combustível dela era carvão e as pessoas meio que subiam degraus e jogavam a pessoa dentro da fornalha. E foi o que aconteceu, só que a Bíblia diz que essa fornalha estava tão quente que os 3 caras, que eram os mais fortes, tipo eu assim, os mais fortes, que eu estou malhando, viu, respeito, mas você já tinha notado. Então, esses 3 caras que subiram para jogar os 3, eles mesmos, os soldados, foram mortos com as chamas que saíram dessa fornalha. O fato é que o rei, quando subiu para olhar os 3 lá queimados, só o carvão,
viu que não tinha mais 3 pessoas, tinham 4, e que eles andavam pela chama de fogo. Passeava. Era eu andando em Patos, entendeu? Estou aqui de boa, todo mundo está morrendo de calor, e eu estou aqui de boa. Então eles estavam lá andando muito tranquilo, o rei manda sair, e novamente louva ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, pela segunda vez. Ou seja, Nabucodonosor está mais crente que muita gente, né? 2 vezes já glorificou a Deus. Esse texto me faz pensar em algumas coisas, principalmente no final a gente vai falar sobre milagres, e a gente vai tentar entender o que é milagre, e a gente vai ver se realmente você entende isso como uma coisa que Deus pode fazer, ou se para você isso é só mais uma história da Bíblia como tantas outras, né? Mas eu queria falar sobre algumas características de um servo de Deus e de alguém que quer viver um cristianismo integral. E a primeira coisa, gente, que eu percebo nesse texto, e eu queria que a gente lesse o versículo 16, que é basicamente o que a gente vai estudar hoje, que ele diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego, o 15, o finalzinho do 15, o rei faz: e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, no versículo 16: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. É interessante, gente, que para esses 3, eles tinham 2 opções. A primeira opção era a idolatria. A idolatria era o fato de se prostrar diante de uma imagem e adorar esse outro Deus. Mas a gente sabe que o judaísmo era a única religião que adorava a um único Deus. Para aquele povo que vivia na Babilônia, ia ser muito comum adorar mais um Deus, porque Deus era feito, sei lá o quê, né? Toda hora para franquia, né? Toda hora aparecia um, eu ia lá, provava, gostava, não gostava, achava meio caro, ia para outra franquia, né? E aí era só mais um Deus que surgia. Então, para qualquer pessoa ali, era muito tranquilo adorar a mais um Deus. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego não, eles só tinham um Deus, o Deus Javé, o Deus Jeová, né? O Deus do nome impronunciável, o Deus que está acima de qualquer outro Deus, o Deus que abriu o mar vermelho, enfim. Então, eles não se prostravam diante de Deus, o que me faz ver que esses 3, eles tinham uma obediência integral a Deus. Porque um cristianismo integral é, antes de tudo, um cristão que obedece integralmente a Deus, que obedece totalmente a Deus, que obedece plenamente a Deus, que obedece a Deus em todas as esferas da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Veja só, a Bíblia fala que tinham muitos judeus ali, até porque os judeus eles estavam ali em cativeiro. Então tinham muitos judeus ali, gente. Tinha milhares de judeus ali. Mas só 3 não se prostraram. E só 3, gente, sabiam que iam morrer se não se prostrassem. E aí eles podiam dizer o quê, gente? Ei, Emanuel, você ajoelha, fica de pé, rapaz. Emanuel fazia. Eu não, vou morrer. Aí disse Sadraque, foi lá para o primo dele, né? Que é nome judeu? Eu não sei um nome judeu. Joaquim é português. Fulano, primo, fica de pé, a gente não pode adorar outro Deus. Eu vou nada ficar de pé. Aqui, um monte de gente, se eu ficar de pé eu vou morrer nessa fornalha. Nem de calor eu gosto. Gente, ele tinha toda uma comunidade judaica. A Bíblia não fala que essa comunidade se rebelou contra Nabucodonosor. A Bíblia diz que somente esses 3 não faziam isso. Esses 3 não faziam isso. O que me faz ter a ideia de que esses 3 podiam chegar e dizer o quê? Rapaz, eu não vou fazer isso sozinho, não. Vou morrer só nada? Oxe, ora lascou mesmo. Né? Na universidade, eu tinha um negócio que eu não filei na universidade. É bom dizer isso. Eu me formei, meu CRE foi lá embaixo. Mas era meu. Às vezes a gente estava conversando assim com o pessoal era especialista em filar, gente. Eu vi todo tipo de fila que você pensar na universidade. E vi todo professor abestalhado também, porque eu ficava, meu Deus, esse cara é doido, né? O pessoal dizia, meu CRE é 9,9, o meu é 9,7. E o teu, Tiago? Rapaz, eu estou quase em 7 aí, na fé. Glória a Deus, eu estou aí quase no 7, né? Louvado seja Deus que eu estou quase chegando aí. Aí o pessoal olhava e dizia assim, mas esse é de Tiago mesmo, né? Esse é de Tiago. Esse 7 é dele, né? É um 7zinho, mas é dele, né?
Mas eu me lembro, no último período, numa prova que eu não vou dizer aqui, porque eu tenho medo do professor ouvir, que era assim, 10º período, monografia entregue, você não assiste uma aula, né? Quem fez direito aí sabe o que é isso, né? Você não assiste uma aula o curso inteiro, mas era o 10º período já. Última prova, eu não tinha estudado, eu já estava estressado, já tinha feito prova do mestrado, já estava acabado, era a última prova, todo mundo filando, porque ninguém estudou, nem eu. O que é que vem na sua cabeça? Rapaz, é a última prova. Eu já estou me formando, velho. Está todo mundo fazendo, não é? Está todo mundo fazendo, é geralzão o negócio aqui. Era prova consultada já, entendeu? Eu era consultada, o professor lá ficava olhando as moscas, não sei. Sabe, gente, naquele momento em que você se vê numa situação em que todo mundo faz, todo mundo peca, eu vou pecar também. Eu acho que o que Sadraque, Mesaque e Abednego viveram foi isso, sabe? Foi, rapaz, eu podia aqui nesse momento livrar minha vida. Podia nesse momento livrar minha vida, eu vou lá morrer, dar uma joelhadazinha, oh Deus, eu te amo, Jeová, amém. Né? A mentirinha gospel, né? O fato, gente, é que ele obedeceu integralmente. Eu vou dizer mais. Ele obedeceu em detrimento de uma lei. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, em Romanos 13 ele diz que toda autoridade é instituída por Deus, certo? A gente deve ser submisso ao Estado. A gente deve ser submisso às leis do nosso Estado. Né? Em tudo. Menos quando o nosso Estado nos obriga a pecar. Eles foram contra seu próprio povo, eles foram contra sua própria família e eles foram contra o Estado. Mas eles foram a favor de Deus. E isso me lembra o livro de Atos, quando os apóstolos dizem, os chefes do judaísmo disseram, olha, saiam daqui, Pedro, para de pregar, rapaz, para de pregar. Você pregar, você morre, você é preso. E eles disseram o quê? Mais vale agradar a Deus do que a homens. Mas muito mais importante é agradar a Deus do que a homens. E, gente, é em todas as áreas da minha vida. É em todas as áreas da minha vida, o que me leva a um segundo ponto. A obediência desses três era integral e a religião desses três era integral. Eu vou usar a palavra religião, eu sei que ninguém gosta dessa palavra religião, mas a Bíblia não fala negativamente sobre religião. Na verdade, o livro de Tiago ele diz que a verdadeira religião é aquela onde você abençoa os pobres e as viúvas, os órfãos e as viúvas. Então a Bíblia não fala negativamente sobre religião. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Nabucodonosor, gente, ele criou um Deus. Ninguém sabe se esse Deus era ele mesmo ou outro, mas isso tanto faz. Mas ele quis criar um Deus único. Por que Nabucodonosor quis criar um Deus único? Ele quis criar um único Deus, porque, meu amigo, é muito difícil você liderar um povo que um aqui acredita em 5 deuses, esse outro aqui acredita em 10, esse aqui não acredita só em 1000, esse aqui adora o Deus da água, aquele do sol, esse da terra, dos 5 elementos, né? Sabe? Esse adora o Deus Axolá, esse aqui Aculá, o Deus Aculá, esse aqui o Deus Aculino, né? E aí você não sabe o que é que esse povo acredita, meu amigo. Uns obedecem o Estado, o outro não obedece o Estado, o outro quer pagar o imposto, o outro não paga imposto. Nabucodonosor fez, se é a religião, se é pela religião que eu posso enganar as pessoas, eu vou criar um Deus novo. Preste atenção, nada consegue ser mais massa de manobra das pessoas do que a religião. Então ele foi para o lugar certo. O que é que ele fez? Vou fazer um Deus maior do que esses deuses tudinho, porque lá era assim. Vou criar o Deus Achulino. Oh, coisa linda. Ó. Pegava um tronco de uma árvore, botava um pedaço de pau, né? Pronto, aqui está meu Deus. Teu Deus só tem isso de tamanho, vou fazer um de 8 andares aqui. Ó. Ah, mas o meu é de pedra, sim, eu vou fazer um de ouro. Pronto, meu amigo, acabou. Meu Deus aqui é muito melhor do que o teu. Deu para entender o que Nabucodonosor fez? Nabucodonosor quis ganhar as pessoas através da religião. O celular está tocando aí, Diego. Por quê? Porque a religião, gente, ela é uma massa de manobra possível.
É uma massa de manobra possível. E é só você ver quantas e quantas religiões conseguem minar a cabeça das pessoas, conseguem iludir a cabeça das pessoas. E eu vou lhe dizer mais. Nabucodonosor, alguns anos atrás, ele tinha louvado ao Deus dos judeus. Quando Daniel interpretou o sonho dele, ele diz: louvado seja o Deus de Daniel, porque esse é o Deus que está acima de todos os reis. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Palavras espirituais de um ímpio passam com o vento. Se você não tem Jesus verdadeiramente no seu coração, se você realmente não entrega a sua vida a Deus, essas palavras de louvor, gente, elas passam com o vento. Passa um dia, passa outro. A ganância, a inveja lhe faz se afastar totalmente desse Deus. Quando você começa a ler o livro de Daniel e vê Nabucodonosor lá no capítulo 2 dizendo: louvado seja o Deus de Israel, você fala: eita pau, Nabucodonosor se converteu, é crente. Mudou até de partido agora, é do partido judaizante. Você chega no 3, ele faz uma estátua de ouro. O que é que muda, gente? São palavras, são pessoas que se usam da religião somente para enganar as outras. Isso está tudo parecendo muito distante, né? Mas deixa eu dizer uma coisa que eu vi nesses dias. Estava acompanhando um namoro de um pessoal de outra igreja. Às vezes o pessoal de outra igreja me conhece, fala: Tiago, vem aqui, minha igreja está sem pastor de jovens, e eu conheço há algum tempo. Aí eu fui lá, né? Fui lá tentar ajudar um pessoal antigo que eu conhecia há algum tempo. Rapaz, pensa num discurso bonito do Caba. Caba ganhou a menina, sabe com que frase? Se você está quase sendo ganhada é feio demais. Com essa frase. A menina disse: Tiago, ele era tão de Deus, Tiago. É tão de Deus, Tiago, tão de Deus. Todo dia mandava um versículo inbox para mim. Todo dia, Tiago, mandava aquele versículo da Bíblia, Tiago, o versículo do dia, Tiago, pelo WhatsApp. E ele só se despedia de mim assim: Tiago, eu te amo e Deus também. O que é que ele dizia, minha irmã? Eu te amo e Deus também. De noite, eu te amo tanto e Deus também. Mas eu te amo tanto e Deus também. Vamos para o motel? Né? Mas a gente vai gospel. Vamos ler um versículo antes? Né? Esse negócio, eu vou casar com tu, mulher. A gente não vai casar? A gente já vai casar. O sexo foi criado por quem? Olha só, isso é a serpente, um diabo desse, né? Citando a Bíblia e tudo. Eu sei, gente, que a coisa era tão gospel, sabe? Era tão gospel assim. Enfim, e a menina com os erros também, mas carente, enfim, caía em tudo. Porque as pessoas, elas adotam, sabe, a religião que lhes convém. Sabe? Nabucodonosor, ele adotou a religião que lhe convinha. Convinha ter um único Deus? Convinha. Então eu vou ter um único Deus. Vou fazer os outros adorar também esse único Deus. Se é pela religião que eu vou te pegar, eu te pego pela religião. Te pego pela religião. Né? Infelizmente, o que tem de pessoas sendo enganadas, construindo uma religião própria para elas. Sabe? Eu gosto dessa igreja, eu gosto da cidade viva. Tão bom, é bonito, né? Uma luzinha boa, né? Sei lá, a cadeira é boa, né? Quando o pastor Sérgio prega é bom, né? Enfim, eu gosto do pastor, eu gosto de fulano, eu gosto até o momento que ele começa a falar o que eu não concordo. Eu gosto até o momento que ele não começa a ser contrário ao que eu acredito. Por quê? Porque eu construo Deus à minha imagem e semelhança. Eu não me deixo ser construído por Deus, eu não me deixo ser transformado por Deus. Eu quero somente uma religião que me convém. Eu vou trocar religião por fé, talvez fique melhor para a gente. Eu quero uma fé somente a que me convém. É a fé da bênção, é a fé da prosperidade, é a fé de um namoro logo, né? Eu quero essa fé, eu quero a fé que vai ser agradável para mim, uma fé que vai ser boa para mim. Deus e o poder de sua palavra devem agir em minha vida em detrimento da minha própria vontade ou da minha própria felicidade. É interessante que naqueles 3, eles tinham uma fé, e essa fé o impedia de adorar
a outro Deus. Eles podiam usar essa fé agora por conveniência. Não. Mas quem disse que adorar a outro Deus é só se ajoelhar? Né? Não. Mas quem disse que eu não posso me ajoelhar aqui, dar uma fugidinha aqui e isso vai ser pecado? Né? Não. Quem disse que isso é pecado? Quem disse que mentir é pecado? Quem disse que sexo antes do casamento é pecado? Quem disse que isso é pecado? Eles poderiam, gente. Eles poderiam, mas não fizeram. Não fizeram. Eles tinham uma obediência integral e eles tinham uma fé integral. Né? Era uma fé que atuava em todas as áreas de sua vida. Sabe? Às vezes as pessoas têm isso, né? E a gente já bateu nesse ponto em missão integral. A ideia de que a nossa fé, ela não atua somente na minha vida espiritual, mas a minha fé ela tem que atuar dentro da universidade. A minha fé ela tem que atuar dentro de casa, a pessoa que eu sou dentro de casa, o filho que eu sou dentro de casa, né? O pai que eu sou dentro de casa, o namorado que eu sou, não dentro de casa, né? Tem que ser fora de casa, tá, gente? Sabe, o namorado que eu sou, o irmão que eu sou, o amigo que eu sou. É uma fé, gente, que está em todas as áreas da minha vida. Por fim, uma obediência integral, uma fé integral. Esses caras, eles tinham uma dependência total de Deus. Uma dependência total de Deus. Gente, vamos ler esse versículo 16. Esse versículo 16 de novo. Ele é muito constrangedor. Diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Antes o rei tinha dito assim: meu filho, eu vou te matar. Tá, eu vou te matar. Eles disseram: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Gente, deixa eu explicar aqui. Eu já li, já falei 3 vezes, mas Nabucodonosor, ele ficou muito chateado, ficou furioso. Né? Seu semblante mudou. Acabou, ficou possesso, demoniado. Porque chegaram e disseram isso a ele. Mas Nabucodonosor, depois, são vocês. São 3 pessoas boas, 3 meninos de Deus. Né? Do Deus dele, mas de Deus. Não era difícil ser de Deus, né? Também tinha um monte. Vamos fazer o seguinte. Vou tocar de novo. A cítara, a harpa, tudo lá. Vou tocar de novo. Vocês vão pensar direitinho. Dependendo... Ele deu uma chance, gente. Nabucodonosor, bichinho, né? Deu uma chance, ó, vai tocar de novo. Você só precisa se ajoelhar. É uma forma de vocês o quê? Se defender. Vocês provarem que vocês se ajoelham diante da imagem. O que é que eles fizeram? Nabucodonosor, para você tocar não, meu filho. Eu não preciso me defender de você. Eu não preciso me defender. Eu não preciso ficar aqui discutindo com você, Nabucodonosor. Até porque não tem o que você faça que mude a minha opinião. Eu vou para a fornalha e Deus vai me livrar. Amém, aleluia, glória a Deus. Se não me livrar, né? Se não me livrar, olha como é que ele fala, versículo 17. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não livrar, saiba, ó rei, nós não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro. É o seguinte, meu amigo, minha fé é essa, eu não preciso discutir com você, porque eu sei que eu estou errado, eu já entendi a sua lei, mas eu acredito nisso, e se for para ir para a fornalha, eu vou para a fornalha. Eu vou para a fornalha. Se eu for para a fornalha, Deus pode me livrar. Se Deus não me livrar, eu não me prostro do mesmo jeito. É assim. Aqui surge a ideia do martírio, o mártir, né? O martírio, que vem do grego, é a mesma palavra para testemunha. Testemunha. Hebreus, ele fala da nuvem de testemunhas, e o nosso nome nuvem vem disso. A ideia da nossa juventude é a gente entender a beleza de saber o que é ser uma testemunha. E ser uma testemunha, gente, é ser alguém que vai falar de Deus e testemunhar o nome de Deus, mesmo que para isso ele possa perder a sua própria vida.
mas ele vai testemunhar, ele vai viver a sua fé. E viver a minha fé é dizer assim, olha, eu acredito nisso, eu posso perder namorado, né? Eu posso perder amigo, eu posso perder o que for, emprego, eu posso perder minha própria vida, mas eu acredito assim. Se Deus quiser me abençoar, Ele vai me dar esse emprego, ou se Deus quiser me abençoar, vai me dar um namorado, ou vai me dar o que for. Se não quiser me abençoar, não vai me dar. Eu morro no Caritó, mas morro feliz. Morro feliz. Está rindo de quê? É possível morrer no Caritó feliz. É isso que eu acredito. E eu prefiro o martírio à apostasia. Vamos ter uma discussão aqui sincera? Você precisa se adorar, se prostrar diante de uma imagem. Você precisa adorar o Deus de Nabucodonosor. Se você não fizer isso, você morre. Vamos começar a negociar com Deus? Deus, se eu me prostrar, eu vou viver mais. Não é não? Se eu te negar, Deus, eu vou viver mais. Eu vou poder ganhar mais dinheiro, vou dizimar mais. Entendeu? Deus, se eu continuar nesse emprego, eu sei que está um negócio errado, um negócio meio troncho, mas eu posso dizimar mais, eu posso abençoar mais, eu vou amanhã evangelizar com as mulheres da igreja, né? Deus, eu prometo, eu vou fazer uma campanha aqui. Eu sei que o dinheiro está sujo, mas eu vou dar 10%, não, eu vou dar 15% de dízimo. Vamos dar uma negociada? Gente, esses três, eles podiam ter dito assim, olha, vou me ajoelhar aqui, me ajoelho para Javé. Nabucodonosor. Jesus, eu te amo, 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 Jesus, eu te amo. Entendeu? Deu para entender? Gente, não se engane não. Quando um pastor chega no Congresso Nacional, pega dinheiro de propina, bota dentro da cueca, ele está dizendo assim, Deus, eu vou dar o dízimo disso daqui, Deus, você vai ver, Deus, você vai ver, Deus. Não vai ser 10 não, vai ser 11. É 11% agora, Deus, vou arrochar no dízimo, vai ser 11,5%. Tá. Sabe? É na negociata. É na negociata. Sabe? É no Deus, olha, eu vou fazer isso, mas eu vou te dar isso. Eu vou. Deixa eu dizer uma coisa. Esses três podiam fazer isso. Eles podiam ter dado uma negociada, ninguém ia julgá-los, porque ninguém ficou em pé, todo mundo se ajoelhou. Eles iam continuar vivendo a vidinha deles, e ia ser tudo bênção. Só que deixa eu dizer uma coisa, se eles fizessem isso, eles não teriam glorificado a Deus com a vida deles. Quem disse que Deus queria dar mais vida a eles? Mais um dia de vida, mais uma semana de vida. Quem disse que nós fomos criados, gente, para viver 1 ano a mais, 10 anos a mais, 50 anos a mais do que Deus quer? A gente não foi criado para viver mais tempo, para fazer mais coisa. A gente foi criado para viver um tempo específico e que nesse tempo específico a gente glorifique a Deus em tudo que for possível. Sem negociar, sem ceder, sem abrir mão, sem brincar com nossa fé, sabe? Sem ter fé só naquilo que é bom, naquilo que me agrada, naquilo que é fácil renunciar. Às vezes eu vejo umas orações, Deus, eu morreria por ti. Aqui é fácil mais fazer essa oração. Aqui vamos fazer todo mundo? Deus, pode me matar, Deus, pode mandar alguém aqui me matar. É fácil demais essa oração, meu amigo. É fácil demais. Fácil demais. Fácil demais. Difícil é dizer, Deus, pode mandar uma mulher nua aqui, ver se eu vou cair. Difícil é quando você é provado naquilo que realmente você é fraco, naquilo que realmente é o complicado na sua vida. Isso é o difícil. Isso é o difícil. Esses três, eles não negociaram com o Senhor. Esses três, eles não brincaram com sua fé, sabe? Foi assim. Eu acredito nisso e eu vou fazer isso. E eu tenho uma palavra para isso. Coerência. 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 Tem nada melhor do que você ser coerente no seu emprego, sabe? Ser coerente com sua namorada, ser coerente com as pessoas que estão com você, sabe? Mesmo que para isso seja possível morrer. Eu vim com essa camisa porque eu viajei alguns dias para Recife
E eu conheci um ministério muito parecido com Portas Abertas, chamado Ministério Mais. E eles estão ajudando os cristãos coptas, né, que foram aqueles assassinados, se não me engano, no Egito. Né? Os coptas, gente, é uma religião cristã separada do catolicismo e separada do protestantismo. Se separaram desde o século III, salvo engano, ali no Concílio de Nicéia, que foi onde se discutiu a trindade, a divindade de Cristo. E eles se separaram. São cristãos que vivem ali sozinhos, 10% da população, e desde que o Estado Islâmico começou a governar, esse número tem diminuído e eles têm sido cada vez mais assassinados. Mas uma coisa nos marcou muito, e marcou muito o pastor dessa missão, da Missão Mais, que é a frase que está aqui na nossa camisa. Quando esses 20 e tantos cristãos foram assassinados, decapitados, eles escreveram uma carta, eles mandaram um vídeo, e eles mandaram esse vídeo com a seguinte frase: mandamos uma carta com o sangue do povo da cruz. Ele tem uma forma de discriminar esse povo que é cristão. Eles chamam de o povo da cruz. Aquele povo que segue aquele Deus que se fez homem lá. Aquele povo que segue aquela cruz. Essa missão, no dia que eu fui lá para esse congresso, no outro dia estava mandando várias pessoas para o Egito para cuidar das esposas desse pessoal, desses homens que foram assassinados. Mas às vezes eu me pergunto, por que Deus salvou Sadraque, Mesaque e Abednego e Deus não salvou os cristãos coptas, né? Que era o povo da cruz, né? Tem um texto que eu gosto muito, queria que vocês ouvissem, diz assim, falar um pouco sobre milagre. Certo dia, Maria, a mulher de Francisco, colocou uma flor na janela, bonita e colorida. Era para o Francisco ver, gostar, ficar contente e saber que Maria gostava dele. Era um gesto de carinho. Quando Francisco voltou do trabalho, viu a flor e logo percebeu. Foi para Maria, deu um beijo e disse: obrigado, Maria, você é a maior. Outros passaram pela janela, viram a flor e nada perceberam. Também não precisavam perceber, porque a flor era para Francisco. Francisco a percebeu e isso bastava. A flor se tornou sinal de carinho, de amizade, de presença e de fidelidade. A flor alcançou o objetivo que Maria nela colocou. Nem era bom que todos o percebessem. Quebraria o segredo do amor entre os dois. Para os outros, a flor não era um sinal. Não passava de uma simples flor, como qualquer outra. Para Francisco e Maria, a flor significava um mundo. Explicar. Eu tenho um negócio com minha esposa. Desde quando a gente namorava, a gente dizia assim: meu amor por você é sem palavras. Entendeu? Isso é lindo, né? Não imita não, tá? Então, às vezes, as pessoas me veem com minha esposa e eu faço. Aí o povo olha assim e faz: oxi, danada é isso. As pessoas não entendem. Mas ela entende e eu entendo. Né? A gente entende. O que esse texto falou é quando vai explicar um pouco a noção de milagre. Se eu lhe perguntasse, gente, o que é milagre? O que é que você diria? Sou eu, né? Às vezes a gente tem a noção de que milagre, preste atenção, milagre é aquilo que foge à razão e à ciência. Não é assim? Milagre é aquilo que foge à razão e à ciência. Então é mais ou menos assim, eu estou com uma gripe, aí eu faço, precisa de fé, gente, numa gripe? Precisa de fé? Não. Precisa não, precisa de pirona. Né? Precisa de fé na dengue? Precisa não, precisa de Tilenol. Né? Precisa de fé para passar num concurso? Não, precisa não, precisa estudar. Né? Estudar 6 horas, tal. Precisa de fé quando eu estou diante de uma doença nunca vista e tá. Precisa. Por quê?
porque agora eu não tenho, na minha razão, uma saída para isso. Você já imaginou que, imagina agora, vamos falar de uma doença X. Você agora está com essa doença X, ela é uma doença nova, não existe remédio para ela. Aí você vai dizer o quê? Ai, Deus, eu preciso de um milagre. Eu preciso tanto... Não. Preciso de um milagre, né? Beleza. Amanhã sai o remédio da doença X. O que é que você faz? Deus, eu preciso só do remédio agora. Preciso mais fé não, preciso nem do Senhor. Me dá só o dinheiro aqui, eu já tenho dinheiro no bolso, vou aqui e compro o remédio. Se a nossa noção de milagres, né? A gente viu aqui Deus salvando 3 pessoas de uma fornalha de fogo. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Até que existisse aqui uma roupa anti-chamas, eu acredito que não tinha. Isso era um milagre. Aí qual é a nossa ideia? Milagre é aquilo que foge da minha razão e da minha ciência. Quando eu penso assim, gente, o que é que acontece? Eu só preciso de milagre quando a ciência não resolve. Se a ciência não resolve, aí eu preciso de quem? De Deus. Deus chega aqui, porque antes eu achava que era uma virose, o médico achava que era uma virose, para variar, mas agora ninguém sabe o que é. Essa noção de milagre, gente, é uma noção muito complicada, porque se torna milagre, então, somente aquilo que eu não posso fazer com as minhas próprias mãos. E quando eu penso assim, eu começo a achar que só é milagre aquilo que para mim é impossível. E eu esqueço que Deus não está comigo somente quando aquilo é impossível. Deus está comigo em todo tempo. Vou dizer uma coisa. Quando eu acho que eu só preciso do milagre, quando para mim é impossível, parece que Deus só vai chegar na minha vida quando eu estiver diante de um câncer, ou quando eu estiver diante, sei lá, de um caso impossível, um concurso impossível, alguma coisa nesse sentido. Deus está conosco, gente, em todo tempo. Deus está conosco na manhã, Deus está conosco nas noites, Deus está conosco quando estamos sorrindo, Deus está conosco quando estamos chorando. E o fato de Deus estar conosco em detrimento de todo o nosso pecado, isso já é um milagre. O problema é que a gente se tornou tão racional que quando a gente olha o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, o que é que a gente faz? Eu acho que isso aqui foi alguma invenção, eu acho que isso aqui foi alguma coisa que aconteceu. Deixa eu lhe dizer uma coisa, milagre só acontece para quem acredita. Quando aquele casal que eu contei aqui na história, ela colocou uma flor na sua janela, e quando o marido chegava, ele sabia que aquilo era para ele. Mas algumas pessoas passavam pela janela, olhavam e não via nada demais naquilo. Você pode viver a vida como um marido, que vê as flores que Deus coloca em sua janela e diz, obrigado, Deus, eu reconheço a sua ação quando eu vejo. Ou você pode ser aquela pessoa que vive indiferente à fé e que vive totalmente voltado somente para a sua razão. Você vai olhar para as flores, você vai olhar para elas e vai dizer, isso não significa nada para mim. Porque o milagre, gente, o milagre não está somente naquele que faz, mas o milagre está também naquele que recebe. Eu lembro que quando eu passei, tanto no meu mestrado como no concurso de professor que eu fiz, eram 10 pontos e eu não tinha estudado nenhum, mas eu só sabia de um. Não tive tempo de estudar e fui fazer de todo jeito. E caiu exatamente esse. E eu tanto passei no mestrado como no concurso. Testemunho medíocre, né? Só que você pode olhar para isso, e eu poderia olhar para isso e poderia dizer o quê? Que sorte. Tinha 10% de chance de acontecer e aconteceu. Ou você pode fazer como eu fiz. Deus, só um milagre para fazer cair exatamente isso. Quero lhe dizer uma coisa, gente. Eu acredito em milagres. Um cristianismo integral é um cristianismo que você obedece integralmente a Deus, que você depende integralmente a Deus. E para você fazer isso, meu irmão, você tem que acreditar em milagres. Esses homens da cruz, dos coptas, eles morreram. Porque eu preciso dizer outra coisa. Todo milagre é um sinal.
Nenhum milagre acontece por ele mesmo. Assim, esqueci a palavra. Se você se prestar um dia a ler algum evangelho apócrifo, eu já fiz isso, você vai ver que eles são apócrifos porque eles mostram milagres de Jesus banais. Jesus curando passarinho, danado Jesus vai curar um passarinho. Jesus fazendo mágica, né? Jesus fazendo umas coisas. Esses evangelhos são exatamente apócrifos porque Jesus não faz milagre por nada. Jesus não brinca com sua capacidade de fazer milagres, entendeu? Todo milagre ele é um sinal, ou, como diz um teólogo que eu gosto muito, todo milagre é uma amostra grátis. Preste atenção, todo milagre é uma amostra grátis. Quando Jesus curou, quando Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego, deixa eu lhe contar uma coisa assim, eu não sei se você já sabia, né? Talvez isso lhe deixe muito frustrado, mas eles foram salvos nesse dia na fornalha, mas eu não sei se você sabia, eles morreram depois. Muito triste, eles morreram. Você vai dizer, por que Deus salva esse povo para depois saber que eles vão morrer? Lázaro, coitado de Lázaro, coitado não, né? Ressuscitou. Passou um tempo e morreu. Você vai dizer, o concurso que eu fiz, rapaz, 10 questões, 10 temas, aí eu orei, Deus, eu estudei ainda alguma coisa, mas não sabia. Estudei, mas estudei muito rápido. O concurso sai hoje, a prova é depois de amanhã, você não tem como estudar. Ainda tentei dar uma olhada, não sei o que, eu disse, Deus, só um milagre. Aí foi lá, caiu, passei, não sei o que, mal moído, passei, um ano passou, acabou, pronto, fui demitido de novo. Demitido não, o contrato acabou. Pronto. Eu falei, Deus, esse daquele moído todinho. Todo milagre é um sinal, é uma amostra grátis de algo que vem lá na frente, na glória. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Ele não ressuscitou Lázaro só para dar mais alguns anos de vida a Lázaro. Foi para renovar a fé de Lázaro e dizer, o Deus que te ressuscitou hoje é o Deus que te ressuscitará lá nos últimos dias. Quando Deus, Ele me deu um concurso, só por um ano, Ele me deu como um sinal, somente para renovar minha esperança, para dizer assim, Tiago, só para dizer que eu estou aqui. Só para dizer que eu estou aqui. Só para você fortalecer mais ainda a sua fé. Milagres, além de simples sinais, suscitam também a esperança, porque mostram o início do futuro. Suscitam a fé, porque mostram o poder que garante o futuro. Suscitam a doação e a capacidade de lutar e de resistir, porque garantem a dedicação à causa do reino e que vale mais do que tudo e que não será frustrado. Sadraque, Mesaque e Abidnego, gente, foram salvos e tiveram uma nova vida. Isso era uma amostra grátis do que eles vivem hoje. Eles vivem a eternidade. Presta atenção. Os cristãos coptas, aqueles 20, foram assassinados. Aí você vai dizer, Tiago, por que não houve milagre para eles? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você viu o vídeo, eu também não lhe indico para ver não, que é um vídeo muito pesado. Muitos deles oravam antes de morrer. Eles morreram, foram assassinados pelo nome de Jesus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eles glorificaram a Deus até o último dia de suas vidas. Você quer saber onde é que está o milagre? Eles estão hoje com o Senhor. Esse é o milagre. Eles somos nós. Sadraque, Mesaque e Abidnego é você. Nós somos o povo da cruz. Deus nos abençoe, gente. Amém?